Bom dia, Buscas, tudo bem com vocês? Hoje, 4 de maio de 2026. Eu, Ana Paula Magalhães, estou caminhante dessa estrada eu sou, nesta encarnação. E já há alguns dias eu estou para falar, de uma lua que já passou, mas que ainda está no céu, reverberando, que foi dia 1º de maio, que é a lua de Vesak, com W, escreve W-E-S-A-K, que é chamada a lua de Buda, porque, segundo a história que se conta, é que Buda teria nascido nessa lua cheia, que é uma lua cheia onde o sol está em touro. Então, feliz aniversário taurinos, Dadá faz aniversário amanhã, inclusive. O sol está em touro e a lua está em escorpião, já que a lua cheia é a oposição da lua contra, em oposição ao sol. E interessante que os contos hindus se diz que Buda nasceu, se iluminou-se e morreu nesta lua, E por que a lua de Buda é tão importante? Vamos lá. O sol, representando o nosso espírito, estando em touro, que é um signo da matéria, a gente está trazendo o eu sou, para o sol. Ou seja, a matéria abriga, o espírito. E dessa forma, ele é o espírito também. Então a lua, que ele reconhece a existência material como algo espiritual. Só que para haver essa comunicação e esse entendimento a respeito disso, numa sociedade hipócrita, que muitas vezes colocam espiritualistas como pessoas que têm que viver na escassez ou qualquer coisa assim, ou que criticam, o ganho, ao mesmo tempo que é muito complacente com outros tipos de ganhos que prejudicam os outros. E aí eu quero falar de Ayrton Senna também nesse vídeo, porque no dia 1º de maio, pouca gente lembrou, mas foi completado 32 anos da morte do que eu considero para mim um líder no esporte e que mudou a minha geração, influenciou uma série de jovens, E o poder da influência desse grande homem na vida da minha geração, na vida de muitos da minha geração, completou 2 anos da gente sem Ayrton Senna. Mas voltando aqui, para fazer esse link. Para o ser humano compreender a matéria como algo espiritual, a lua, ou seja, o seu feminino, tem que estar conectado com as águas de Escorpião. Por isso que a lua está em Escorpião, que é o contraponto de touro, Então, se touro é essa energia da matéria, da terra, da densidade, regido por Vênus, Escorpião, por outro lado, é o signo das águas profundas, é o signo de Plutão, regido por Plutão, que é o mundo de Hades, do subconsciente, do inconsciente, é o signo da morte, da transformação. E aqui eu vou falar transformação em letras garrafais, brifadas, em caixa alta, Porque, para quem entendeu já, a morte
não existe. Ela é simplesmente um estágio, uma transformação. Então, a lua, o elemento feminino dentro do ser humano, quer seja de uma mulher, quer seja de um homem, ela busca essas informações, né, com a lua, que representa também a mãe, nossa geradora aqui no planeta, né? Ou seja, nos aterrou, nos colocou aqui nesse planeta, fez o nosso espírito encarnar aqui. E através desse entendimento, desse inconsciente, das águas profundas do inconsciente, é que lembramos e lembraremos de quem nós somos de verdade. E mais interessante, e mais bonito, seres humaninhos imperfeitos, capengantes, duvidantes, reentrantes, teimosos, com todos os defeitos que a gente pode ter. É nessa comunicação dessa lua cheia, né, que Buda se ilumina. Ele entende a beleza da matéria, que a matéria expressa o espírito. O sol estando na matéria, em touro, né? O sol, que é o espírito, é uma troca, é invertido. Observem, o sol, na mitologia, ele é o próprio espírito. Mas ele está em touro, que é a matéria. E a lua, né, que é o feminino, ou seja, é o que nos trouxe a vida, é a matéria, é a mãe, está onde? No espiritual, nas águas profundas de Hades, de Escorpião, do subconsciente. Então, é como se houvesse, para um entendimento de quão milagroso é a vida, de quão lindo a matéria se faz e se expressa como espírito, existe essa inversão, né? Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas aqui é arquétipo. Novamente, touro é o signo da matéria, touro, né? É o primeiro signo do zodíaco que é o elemento de terra, então ele é completamente ancorado, né, no planeta. E o sol está nele. Ou seja, o espírito veio à Terra. Mas para que o espírito tenha consciência de que ele habita essa matéria, porque muitas vezes a gente fica só no materialismo, a gente não entende a experiência espiritual de estar encarnado, de sermos matéria, né? E a gente esquece. Então, para lembrar dessa experiência espiritual na matéria de touro, a lua, que é quem nos trouxe para a Terra, sendo nossa mãe, tem que ir para onde? Para o submundo, para o outro lado, das águas profundas, da morte que não é a morte, da morte que é transformação. E quando eu falo morte em transformação, aí me vem a ideia de Ayrton Senna. Eu não sabia disso, vou passar para vocês. Padre Marcelo Rossi estava completamente perdido em algum momento da vida dele, e ele assistindo uma corrida de Senna, ele viu Senna apontando para o céu e agradecendo a Deus, porque uma das virtudes mais bonitas de Senna era a humildade. Por isso que ele se tornou um ícone de uma geração. Ele era muito humilde, então em certas declarações dele, entrevistas, ele fala, e ele fala muito humildemente, ele não manda ninguém fazer. Ele fala assim: quando eu estou nervoso, quando eu estou ansioso, quando eu estou duvidoso, quando eu estou angustiado, o que serve para mim é rezar. E em todo momento, em todas as vitórias ou derrotas, Ayrton Senna, em alguns momentos, chega a falar: eu sinto que não sou eu sinto que tem algo me guiando. Isso é o conceito mais lindo do flow. Ele se entrega
não uma competição, mas algo que ele sabia que era a missão dele, né? E Senna representa essa morte que é a transformação, porque Ayrton Senna transformou uma geração. Eu digo como uma pessoa que acordou num domingo, 1º de maio, ouvindo há 32 anos atrás, ou seja, eu tinha 15 anos de idade, ouvindo morre Ayrton Senna do Brasil, e eu senti um aperto absurdo no meu coração. E eu não gostava de corrida de Fórmula 1, nunca fui fã, mas não era a corrida de Fórmula 1, era o que Senna representava enquanto ser humano, a superação, o acreditar, a fé, aquela fé que remove montanhas, aquela fé que Mestre Yeshua falou: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, mandarás a montanha se mover e a montanha se jogará no mar. É essa fé que Senna tinha. E por isso que essa lua cheia, no aniversário de morte de 32 anos de Senna, é muito linda, porque Senna é justamente a representação dessa lua. Não é morte, é transformação. Transformação no sentido de enxergar, desvelar, de perceber em que, enquanto espírito, estamos na matéria provisoriamente e que deixemos o tal, o todo, o universo, a inteligência superior, o cosmos nos guiar. É um pensamento para hoje, buscas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não fizer, também tudo bem. E a mensagem final é: homens e mulheres de ouro, se transformem e sejam do ferro ao ouro. Eu sou.